Então, eu quero convidar você, juntamente comigo agora, a abrir a sua Bíblia. Glória a Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, somente a primeira parte do versículo 7. E na medida que você for encontrando, você vai ficando de pé. Se você encontrou, fique de pé. Se você percebeu que alguém não tem uma Bíblia perto de você, ou um celular com o aplicativo da Bíblia, ofereça a sua, compartilhe aí a sua, para poder ler juntamente com essa pessoa. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Quem está aí no final da igreja, está me ouvindo bem? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Aleluia. Leia esse versículo para quem, só essa primeira parte, para quem está do seu lado. Agora, vamos trocar aqui. Em vez de você dizer nos deu, você vai colocar me deu. Diga bem alto. Agora diga bem alto mesmo. Aleluia. Em pé como você está. Vamos orar? Feche os seus olhos. Doce Espírito de Deus, nós queremos submeter a nossa mente, submeter a nossa alma, Senhor Deus, nosso entendimento, submeter, Senhor Deus, a nossa inteligência natural e espiritual à Tua palavra. Que a Tua palavra fale a cada um de nós de uma maneira pessoal essa noite, de uma maneira íntima, de uma maneira forte, de uma maneira impactante e transformadora. E Pai, que nenhum de nós que chegamos desse lugar possamos sair da mesma forma que nós entramos. Toque em nós de algum jeito. Ministre em nós de alguma maneira. Toque em cada um de nós de alguma forma, para que possamos sair daqui, ó Deus, um pouco mais melhores, um pouco mais transformados e um pouco mais parecidos com Jesus. Em nome de Jesus, amém e aleluia. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Você pode sentar. Mas deixe sua Bíblia aberta nesse texto. Eu gostaria de nessa noite, compartilhar com a igreja sobre um assunto, sobre algo que todos nós que estamos aqui, sem exceção, em vários ou em muitos momentos da vida, já sentimos, já passamos. Eu quero falar sobre desânimo. Diga comigo, desânimo. Sabe, e o desânimo muitas vezes chega até nós como um ataque das trevas. Mas a minha intenção não é só falar sobre o poder que o desânimo, poder devastador que o desânimo gera, mas também falar em como vencer o desânimo. Por essa razão, eu queria te fazer uma pergunta assim, eu queria a sua honestidade. Quantos aqui chegaram nesse culto por algum problema que você viveu essa semana, chegaram aqui desanimados, ou estão desanimados? Levantam uma das suas mãos. Pode levantar bem alto. Você só está sendo sincero com você mesmo. Glória a Deus, você pode baixar. Deixa eu te falar algo. Quase sempre quando nós vamos começar algo novo, quando nós vamos começar um novo projeto, ou quando nós mudamos para uma casa nova, ou quando nós mudamos de cidade, ou quando nós vamos começar um novo empreendimento, um novo trabalho, ou quando a gente tira da gaveta um plano que estava ali, a gente fica cheio de boas expectativas, sim ou não? Isso é natural. A gente se
A gente se anima, parece que a nossa mente recebe uma injeção de adrenalina do céu, carregada de esperança, e a gente fica animado, cheio de fé, porque nós começamos algo novo. Animados. Mas eu sei que você já percebeu isso, que todos os dias de alguma forma, nós somos tentados literalmente a desanimar daquilo que nós começamos tão animados. A gente é tentado a desanimar daquilo que nós começamos animados. Desanimar em alguma área da vida. Desanimar dos nossos propósitos. Desanimar dos nossos planos, dos nossos sonhos, daquilo que nós começamos cheios de esperança, de ânimo e de fé. Sabe, nós somos tentados a desanimar com os estudos. Quem aqui estuda sabe disso. Principalmente quando a pessoa está na faculdade, porque começa a ficar pesado. É muita coisa para ler, aí a pessoa é tentada a desanimar. Somos tentados a desanimar com a dieta. Porque você passa aí semanas e meses fazendo dieta, aí você sobe na balança. Aí você descobre que não perdeu nada. Aí você olha para ver se tem alguém pisando, você diz, só pode ser o cão que está pisando na balança. Nós somos tentados a desanimar com o trabalho. Quando a gente está desempregado, tudo que a gente quer é um trabalho, um emprego. Mas quando a gente está empregado, a gente é tentado a desanimar. Porque não ganha bem. Ou o tanto que gostaria de ganhar. Porque o chefe, o patrão não dá o devido reconhecimento. Nem o tapinha nas costas para continuar animando ali. Porque o colega de trabalho é chato, aí a pessoa começa a desanimar. A gente é tentado a desanimar em coisas relacionadas da alma. A gente fica dizendo assim, eu sou bonito, eu sou bonito, eu sou bonito. Aí você vai na frente do espelho e o espelho diz, você é feio. Aí você diz assim, para que me arrumar tanto? Não adianta, o espelho está continuando dizendo que eu sou feio. Então o que parece é que os problemas que nos cercam, porque os problemas nos cercam, né, todos os dias, diariamente. Esses problemas que nos cercam, eles têm um certo nível de poder para nos furtar, para nos roubar as forças. Você está forte, animado. Aí vem o problema e te furta a força. São como ladrões roubando parte da tua esperança, parte do teu ânimo, parte da tua fé. Sabe, e o grande risco que nós passamos é ficar vivendo ciclos, vivenciando ciclos entre picos de ânimo. Hoje eu estou muito animado. Obrigado. Minha esposa linda cuidando de mim. Levantei a camisa, ela disse que mostrou. Vivendo picos de ânimo. E muitas vezes vales brutais, cavernas, escuras de desânimo. São dentro da alma como duas pessoas brigando. Uma pessoa que uma hora dá um up na vida. Uma pessoa que em um determinado momento dá um ânimo novo na vida. E uma outra pessoa que está dentro da alma também brigando, que dá um down na vida. Uma que te levanta e uma que te empurra para baixo. Então o problema de fora afeta dentro. Quem está entendendo, diga amém. O problema que está fora
que nos circunda, que nos cerca, começa a afetar dentro de nós com duas vozes. Uma hora te empurrando para cima, parece que você está sentado em cima de um foguete, e outra hora te empurrando para baixo. Veja, quando nós estamos no pico do ânimo, a gente se sente determinado. Não importa a situação, a gente está determinado. Nós manifestamos ânimo claramente através de dispor os nossos desejos. Está todo mundo dizendo que está o contrário, mas nós estamos animados ali, manifestando o nosso sonho. A gente se torna alguém mais corajoso e forte, porque nós estamos animados, cheios de esperança, renovados na fé. Sabe, com ânimo, parece que nós temos um fôlego de vida maior do que os outros, mais potente. Então, quando nós estamos cheios do ânimo, animados, nós estamos manifestando a fé e a esperança. Pode vir qualquer tempestade, a pessoa passa cantando e sorrindo. Mas quando nós estamos no vale do desânimo, a gente fica com a ausência de entusiasmo, de ânimo. Isso é quase uma doença. Porque a gente fica sem vontade para nada. A gente fica se sentindo fraco fisicamente e fracassado emocionalmente. A pessoa começa a se ver como alguém que está abatido, quase morto, pedindo para ser enterrado. Diga misericórdia. Sabe, uma pessoa que está desanimada, até quando ela vai orar, um crente desanimado, até quando ela vai orar, ela diz, Deus me mata. Porque ela não ora com esperança, ela não ora com fé, ela não ora com projeto, ela não ora com sonho, ela não ora com a expectativa de dias melhores. Então, quando ela vai orar, ela diz logo, Deus me mata, porque, finish, acabou para mim. Porque ela está completamente desestimulada de tudo. E é por esse motivo que eu quero citar aqui 4 lugares, só 4. 4 lugares que nós podemos encontrar com muita facilidade motivos para ficarmos desanimados. Então, o primeiro lugar que podemos encontrar razões para desanimar, não vai se escandalizar não, é na igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou me referindo, quando eu falo igreja, eu estou me referindo aos problemas que toda igreja tem, porque toda igreja tem problema. Porque apesar da igreja ser um organismo divino, apesar da igreja ser algo completamente de Deus, e também ser a noiva de Cristo, ela, nós, a igreja, temos problemas, sim ou não, meus irmãos? Nós temos problemas internos, nós temos problemas de relacionamentos, nós temos muitas vezes problemas administrativos, financeiros, muitas vezes nós temos problemas relacionados a algum tipo de pecado. Muitas vezes nós temos problemas relacionados à rebeldia de ovelha para com o pastor, ou mesmo um pecado de algum líder, de algum pastor. Então a igreja, que é um lugar de bênção, muitas vezes também se transforma num lugar de desânimo. Eu não estou falando contra a igreja. Não se escandalize. E sabe, a igreja muitas vezes tem, por conta de nós, diga, por conta de mim. Pode dizer, por conta de mim.
Muitas vezes a igreja, por conta de mim, de você, temos problema de testemunho para quem está lá fora. E, amadas, a igreja só tem problemas porque a igreja é divina, a igreja é de Deus, a igreja é a noiva de Cristo, mas a igreja só tem problemas porque ela ainda não é perfeita. A igreja ainda não é perfeita. Ela será perfeita na glória, mas ainda não é perfeita aqui na terra. E ela só não é perfeita, preste atenção, ela só não é perfeita porque ela tem eu e você. E nem eu sou perfeito, e nem você é perfeito, e nem quem está do seu lado é perfeito. Nós ainda não nos tornamos perfeitos como o nosso Jesus é. Ainda não nos tornamos perfeitos como o nosso Cristo Jesus é. Mas me entenda, não é porque a igreja tem problemas, não é porque a igreja tem lutas, não é porque a igreja passa por dificuldades naturais, ou dificuldades na área de relacionamento, ou dificuldades na área de pecado, problemas no meio, que nós vamos desanimar e desistir da igreja. Sabe, você precisa entender algo. Qual é a estratégia do desânimo? Está ouvindo bem aí no fundo? Eu quero te revelar algo. Qual é a verdadeira estratégia do desânimo? Sabe, o maior objetivo desse mecanismo das trevas é fazer com que você desista. Então não é difícil a gente encontrar hoje um crente desengrejado. Esse nome nem existe. Foi inventado há poucos anos. Mas hoje, para cada crente que está dentro da igreja, tem um crente que se desviou totalmente. E um crente que diz que não se desviou, mas não congrega mais. Diga misericórdia. Então, de quem é a igreja? De Jesus. Ela é a noiva, ela é divina. Ela, de uma maneira espiritual, ela é perfeita. Mas porque ela tem eu e você, ela deixa de ser perfeita momentaneamente. Aí, por causa desse momentâneo tempo de imperfeição, que ainda não fomos transformados, alguns começam a olhar para os problemas internos da igreja e dizem: eu estou desanimado com a igreja. Por causa disso, por causa daquilo, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo. E aí desengreja. Ou desembesta, né? Desengreja. Desiste. Vou desistir da igreja. Não vou mais congregar. E não vai mais congregar porque desanimou. Só pensava que estava desanimando. Só não sabia que estava, era desistindo. Aí você se pergunta: pastor, mas qual o problema em desistir da igreja? Se a igreja não salva mesmo. Nenhuma. Qual o problema então em desistir da igreja se sou salvo em Cristo Jesus? Boa pergunta. Então vamos pensar na igreja. E vamos pensar na igreja como sendo a tipologia da arca de Noé, daquele navio. Imagine Noé e sua família dentro daquele navio, conduzindo, pilotando, guiando aquela arca. E a Bíblia diz que aquele navio estava cheio de animais, estava cheio de bichos, de todas as espécies, convivendo no mesmo lugar. Alô? Parece com o que é isso? Bicho de toda a espécie, convivendo, tendo comunhão no mesmo lugar.
não é um estado de perfeição. Então eles estavam, durante algum tempo, comendo, e se come faz a outra coisa, né? Comendo e fazendo as necessidades naquele mesmo lugar, dentro da arca. Sabe isso? Sozinho já é um problema, né? Agora, imagine aquele tanto de bicho. E imagine agora o mau cheiro. Sabe, para piorar a situação, cada um daqueles bichos tinha um tipo de comportamento diferente, porque o comportamento do macaco é um e da onça é outro. Isso é natural, é óbvio. Cada um pensava e se comportava e agia e expressava os seus pensamentos e as suas opiniões de uma maneira diferente. Havia pouco acordo, pouca concordância nas conversas. Não concordo. Sabe, parece muito aquela música antiga da velha debaixo da cama. Não sei se você conhece essa música. Música antiga, os mais novos não conhecem, mas os mais velhos já começaram a rir. Essa música dizia que a velha debaixo da cama, o rato chiava, o gato miava, o cachorro latia, o macaco pulava, o porco fuçava, o bode berrava e a velha dizia: ai meu Deus, que se acaba tudo. Vem na mente aí a música? Vem na mente aí a música, né? E a velha dizia: ai meu Deus, que se acaba tudo. É a arca, né? É a tipologia da igreja. Então, a arca era aquela bagunça da bicharada. Aí alguém podia até dizer, dentro daquela bagunça dos bichos, eu não quero ficar aqui nessa arca. Contextualizando, eu não quero ficar aqui nessa igreja. Pois o irmão macaco, o irmão bode, o irmão elefante, a irmã coruja, está nesse lugar e a gente não bate assim. Cadê o pastor dessa igreja que não expulsa esses bichos? Esses crentes? Eu estou me esfriando aqui, estou desanimando aqui nesse lugar por causa disso. Alô? Sabe, mas o problema não está dentro da arca. O problema maior não está dentro da arca, meus irmãos. Sabe, o desânimo faz com que a gente perca a verdade, o foco, faz com que a gente não enxergue as coisas. O problema maior não está dentro da igreja. Porque quem estava fora da arca estava o quê? Diga comigo, morto. Pode dizer, morto. A arca tinha problema? Tinha. Mas lá fora da arca, tinha mais problema ainda. A igreja tem problema? Tem. Mas fora da igreja, a pessoa tem mais problema ainda. Então, quem decide ficar fora da arca, quem decide ficar fora da igreja, seria o mesmo que decidir morrer. Aí eu imagino o seguinte, durante o percurso daquela viagem, o elefante dizendo para o bode: tenha paciência. Daqui a pouco alguém abre a porta e a gente sai. Eu imagino a onça falando para o macaco, ou vice-versa: cara, fica calmo. Daqui a pouco as águas baixam. E o papai abre a porta e a gente vai estar salvo. Sabe, o que você precisa entender de revelação é que aqui dentro, a igreja, que ainda não é perfeita, é esse instrumento que Deus escolheu
de segurança para nos conduzir para o céu. Sabe, você é salvo em Cristo Jesus, o preço foi pago. O seu bilhete está pago. Amém? Amém? E você vai de um lugar para outro lugar. Mas se você não entrar no veículo, você não vai para lugar nenhum, você fica lá. Então o preço foi pago. Jesus derramou o sangue dele na cruz, pagou o bilhete. O navio, o avião vai partir para o céu, para a glória, para a eternidade. Não é o melhor navio, porque não é perfeito. Não é o melhor avião, porque não é perfeito. Mas se você não entrar, porque não é perfeito, você continua na condenação e morre. Está desanimado com a igreja? Pastor, eu estou desanimado com a igreja. Olha para a pessoa que está do seu lado, com muito amor e carinho. Olha aí para o irmão macaquinho que está do seu lado. O irmão macaquinho, para a irmã macaquinha que está do seu lado. Diga, meu irmão macaquinho, diga para ele, meu irmão macaquinho. Eu estou do seu lado. Se anime. Olhe para Jesus. Segure nas mãos de Jesus. Daqui a pouco a gente chega no céu, amém? Se você crê nisso, dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Primeiro lugar que a gente encontra desânimo, mas é o lugar que a gente mais se anima. Sabe, o segundo lugar que a gente encontra desânimo, que muitas vezes é fácil a gente encontrar desânimo, é na célula. Diga comigo, célula. Célula é o organismo micro da igreja. A igreja não é um organismo macro. A célula é um organismo micro. É a pequena igreja dentro da grande igreja. Quantos aqui ainda não convivem em célula, que fazem parte da igreja? Levanta as mãos. Se tem alguém que ainda não... Pode levantar bem alto. Aquele que faz parte da igreja. Pastor... Ok. Os pastores aí, os líderes, observe que está com a mão levantada. Tem alguns, até o pastor Carlos levantou a mão lá no fundo, eu vi. Sabe, célula é um lugar de convivência. É o lugar da convivência da igreja. A célula é a pequena igreja dentro da grande igreja. A grande igreja, meus irmãos, nem sempre ela consegue suprir todos os relacionamentos com todas as pessoas da igreja. Mas a célula, que é a pequena igreja, já faz esse papel. Ela gera intimidade, ela gera relacionamento profundo. Só que célula também tem problemas. Sim ou não? E esses problemas também acabam gerando desânimo. Eu estou desanimado da célula. Que na maior parte das vezes atinge o líder, ou outras vezes atinge o liderado, ou outras vezes atinge o supervisor de célula. Então os problemas e dificuldades vivenciadas por um líder de célula, em cuidar dos seus liderados, e o risco que esse líder corre, de alguma vez sofrer alguma rejeição, ou de outras vezes sofrer uma rebelião, um desrespeito ali do seu liderado, é real. Outras vezes são problemas de relacionamento que surgem dentro do âmbito da célula, fofoquinha, mentirinha, piadinha, ciúminho besta de ovelha com o líder, ou ciúminho besta do líder com a ovelha, com outra ovelha, sei lá. E esses probleminhas da célula, você está entendendo? Diga amém. Acabam gerando também um cansaço. A pessoa começa a se cansar da célula. Pastor, estou cansado da célula, estou cansado da célula. Minha célula é um peso, pastor. Começa a gerar um cansaço emocional. E esse cansaço traz desânimo.
E esse desânimo, você já sabe, leva você a pensar também em desistir da célula, em desistir de liderar, ou em desistir de participar daquela célula, que é a pequena igreja. Sabe, existem muitas situações que podem causar desânimo dentro da célula. Uma célula que não cresce, ela causa desânimo, porque ela não cresce. Uma célula que não leva ninguém para o encontro, ela causa desânimo, porque ela não deixa de desempenhar um papel. Uma célula que vira uma panelinha fechada, com tampa e tudo, ela corre o risco de explodir. Uma célula que nunca chega um visitante, também causa desânimo. Uma célula que não multiplica, onde o líder olha para a célula e não vê ninguém, não consegue enxergar ninguém para ele treinar e multiplicar, causa desânimo. Uma célula que não tem ninguém que tenha disposição de ajudar, disposição para servir na igreja, causa desânimo. Uma célula que não tem ninguém disponível também para cuidar de outras pessoas. Vamos ali orar, não vou. Vamos ali visitar alguém, não vou. Tudo isso tem poder de gerar desânimo, tanto no líder, quanto no restante, no corpo da célula. E se o desânimo bater e permanecer, aí daqui a pouco você diz, eu quero desistir da célula. Sabe, isso me lembra Moisés, na experiência dele de cuidar do povo. A Bíblia diz que ele ficava do nascer do sol até o pôr do sol, de 6 da manhã até as 6 da tarde, atendendo um por um, porque a igreja era grande, não tinha célula, não tinha a convivência do grupo pequeno, não tinha a divisão da carga. Então Moisés, que era o pastor dessa igreja, ele tinha a obrigação de atender todos e atender sozinho. Aí eu fico pensando, meu Deus, como essa fila, que eram milhões de pessoas, como essa fila devia ser grande. Devia ser parecida àquela fila do SUS, que a pessoa tem que chegar antes das 5 da manhã para conseguir aventurar pegar uma ficha, diga misericórdia. Que a pessoa vai tentar uma ficha. Então aquele povo tinha que chegar de madrugada para ser os primeiros a ser atendidos. Seria igual aquele, com todo respeito, seria igual aquele médico do postinho, né? O médico do postinho é ultra, mega, super rápido. Porque ele tem muita gente na fila de atendimento. Então ele atende ali 5 minutos e passa paracetamol ou dipirona. Já está com a bula feita ali, paracetamol e dipirona. No fim da mesma coisa. Então eu acredito que tanto para Moisés, como para quem estava na fila, era desanimador. Não, se eu fosse Moisés e estivesse sentado atendendo o povo e olhasse para o rabo da fila e não conseguisse enxergar, eu ia ficar desanimado de cara. E se eu estivesse na fila, estivesse lá no último da fila, que eu olhasse para Moisés lá longe, eu ia ficar desanimado, não chego hoje não. Então a célula, ela evita isso. A célula é essa estratégia divina que Deus deu para Moisés através do sogro, para matar o desânimo. Jetro, o sogro de Moisés, intervém com um conselho sábio, a fim de que ele não desanimasse e desistisse da missão de ser o conselheiro, de cuidar e de pastorear daquele povo. Jetro vem e divide a carga.
Então a célula é essa estratégia divina de todos serem pastoreados dentro da igreja, de todos serem cuidados, de todos receberem oração, de todos terem alguém para confessar suas lutas, suas dificuldades pessoais, suas tentações, seus problemas internos, de todos poderem receber um conselho bíblico, amém? Você está desanimado com a célula? Ah, eu estou desanimado com a célula. Meu irmão, é o mesmo nível de pensamento. Se você está achando ruim célula, pior é sem. Olha para quem está do outro lado. Diga para você, você está achando a célula ruim? Pior é sem ela. Porque sem a célula, fica mais difícil receber um conselho. Sem a célula, fica mais difícil receber uma oração. Sem a célula, fica mais difícil receber uma visita. A igreja vai crescendo, 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 crescendo. Uma igreja que vai chegando de 700 para 1.000, de 1.000 para 1.500, de 1.500 para 3.000. Daqui a pouco o pastor não consegue atender todo mundo. Aí sem a célula fica pior. Mas com a célula é melhor. Olha para quem está do trás, com a célula é melhor. Dá um tapa nessa pessoa. Diz, fica na tua célula, crente. Dá uma salva de palmas para Jesus. Sabe, a célula que você faz parte precisa ser vista não como um lugar de tristeza, mas como um lugar de alegria. Ah, pastor, mas eu tenho uma alegria quando eu vou para a igreja, porque na igreja tem um louvorzão pesado, tem muita luz. Meu irmão, tudo isso é parafernália. A célula é o culto simples, sem precisar dessas coisas. Ah, pastor, você precisa olhar para a célula. E olhar para a sua liderança e dizer, pastor, eu gosto lá do culto, pastor, das mensagens pregadas no culto. Você precisa olhar para o seu líder e dizer assim, Deus, obrigado, porque eu tenho um pastor bem aqui do meu lado, todo o tempo eu posso ligar para ele, eu posso compartilhar com ele, eu posso sentar com ele, eu posso sair com ele. Ele é boca de Deus presente, ele é profeta da minha vida. Célula não é lugar de você dizer, se eu estou desanimado. Célula é lugar de você dizer, eu quero me animar nesse lugar. Sabe, a célula é um lugar tão animador, quando você olha para ela como algo divino, que se torna o lugar que mais te impulsiona. Você chega na célula, aí a célula diz, você já fez o encontro? O líder de célula, né? Você já fez o encontro? Não, pois você vai para o encontro. E o que é isso? Não, é uma coisa boa, é do céu. Paga conta. Não se preocupe com dinheiro, não. Aí você volta do encontro, é aquela festa. Aí você senta na célula e diz, você já fez as escolas? Não, pois você vai fazer as escolas, você vai fazer o CCC, você vai fazer o CTL. Aí você faz tudo isso, aí o líder volta de novo em ti. Olha, agora vamos preparar você para ser um co-líder da célula, para ser um anfitrião, você vai ajudar. Olha, você vai comigo ali orar por alguém. Você vai andar comigo aqui de pertinho. Daqui a pouco a pessoa diz assim, meu irmão, chegou o dia de te multiplicar, de te enviar. Então, célula é um lugar que te impulsiona, que só dá up na tua vida. Ele não dá down na tua vida. Por isso você precisa olhar para a sua célula e olhar para o seu líder, para a sua liderança, como algo que te anima e não como algo que te desanima. É melhor não estar na fila. É melhor estar na célula. É melhor não estar na fila de Moisés. É melhor estar na célula. Amém? Sabe o terceiro lugar? Deixa eu correr. O terceiro lugar. Que quase sempre corremos o risco de ficar desanimados. Não se escandalize também não. É a família. Porque os nossos problemas de família, tanto
em nível conjugal, como também em nível criação de filhos. Nossos problemas têm poder para gerar desânimo. Os problemas recorrentes, os problemas cíclicos, os problemas que vira e mexe e voltam dentro da família, têm poder para gerar desânimo. Os problemas recorrentes de saúde, os problemas recorrentes de finanças, ou mesmo um problema de comportamento vicioso de algum membro da família, de algum dos cônjuges, principalmente, tem poder para gerar desânimo. E só para você não esquecer, porque é importante lembrar, o desânimo é somente a porta de entrada da desistência. Tudo que o desânimo quer é fazer com que você desista da igreja. Tudo que o desânimo quer é fazer com que você desista da célula. Não vou desistir da igreja, mas vou desistir da célula. Vou ficar na igreja, mas não quero nem saber de célula. Então, tudo que o desânimo quer é fazer com que você desista da família. E, amados, o suprassumo de Deus aqui na terra, a melhor coisa que existe depois de Deus é a família e os amigos. Vamos ficar na família. A melhor coisa que existe depois de Deus na sua vida é a família. A melhor coisa que existe depois de Deus é a minha esposa e os meus filhos. Meus pais, meus irmãos também. Mas a minha esposa e os meus filhos, porque estão aqui. Pensa numa coisa linda. Linda. Os meninos também estão lindos. Sabe a melhor coisa depois de Deus? É seu marido. Mesmo ele sendo barrigudo. Aleluia. Eu gostei do aleluia lá do final. A melhor coisa depois de Deus é o seu marido. Mesmo ele sendo barrigudo e roncador. A melhor coisa depois de Deus é a sua esposa, mesmo ela sendo cara. Aleluia. Harakana Masodoko. Não vou falar o valor não, mas eu dei o meu cartão para minha esposa. Eu disse assim, amor, fica com o cartão, porque eu viajo muito, fica com o cartão, tem esse valor bem aqui de crédito aqui, pega a senha. Aí, menos de um mês, ela disse, Marca, acabou tudo. Eu disse, acabou como assim? Não era débito não, eu disse, não, era crédito, eu gastei tudo. Eu disse, meu Deus do céu, mas eu te amo. Ela disse, quando é que volta a ter crédito? Eu disse, quando eu pagar agora. Quando tu pagar, tu me devolve. Eu disse, amém. Porque a melhor coisa depois de Deus é a família. São seus filhos. Com toda a trabalheira, porque filho dá trabalho. Tem gente que diz que filho não dá trabalho. Filho é bênção, mas dá trabalho. Dá trabalho quando é bebê, dá trabalho quando é criança. Tem as chatices quando é adolescente. Tem as preocupações depois que vai para a faculdade, que já está pensando em namorar, né? Estou de olho, Igor. Lá também, né, Laine? Está de olho também. Então, tudo que o inimigo quer é que você olhe para a sua família e comece a desanimar. Esse homem é um bruto. Essa mulher é uma chata, é isso, é aquilo. Esse menino não quer dar em nada. Aí você começa a desanimar da sua família. Então, se você desanima, depois você o quê? Se você desanima, o que é que acontece logo após? Você desiste. Então, tudo que o inimigo quer, primeiro é te gerar um desânimo, para que você olhe para a sua casa, não para a sua casa, prédio, edifício,
mas que você olhe para a sua casa sacerdotal e desista dela, desista da sua família. Porque você quer uma família que não tenha problemas. Você quer uma família que seja perfeita, porque é isso que nós queremos. Nós queremos perfeição, uma perfeição na igreja, uma perfeição na célula, uma perfeição em casa. Só que isso não existe. Porque ela não é perfeita, ela é divina também, mas não é perfeita. Ela pode não estar de acordo com aquilo que você quer ainda, mas ela é a melhor coisa depois de Deus. Então, os muitos problemas das nossas casas quase sempre se tornam verdadeiros instrumentos para roubar o nosso ânimo e fazer a gente pensar em desistir daquilo que é para ser muito bom. Pastor, você já pensou em desistir? Já, eu já pensei em desistir. Minha esposa já pensou em desistir. Nós já oramos para desistir. Fizemos até essa besteira de orar para desistir, dizer assim, Senhor, mata ele. Eu disse, não, Senhor, mata ela. Só que quem ia morrer era eu, meu irmão, porque eu era mais ruim do que ela, então quem ia morrer era eu. Porque a gente estava desanimado, então se estava desanimado, a gente estava pensando em desistir, mas a gente era crente, a gente não queria se separar, então vamos orar para um dos dois morrer. Quem ia se ferrar nessa situação era eu. Sabe, o diabo quer que você desista da sua casa. Desista da tua família. Se tua família está aí perto de você, pega na mão dessa pessoa e diz, eu não vou desistir de você. Olha para essa pessoa e diga, eu não vou desistir de você. Olha para mim, linda. Eu não vou desistir de você. Não vou desistir de você. Não vou desistir de você. Se você pode dar uma salva de palmas para Jesus, dê. Acabou, meus irmãos. Esse negócio de você entregar seu casamento aí para as trevas. Seu casamento vai ser bênção, sua família vai ser bênção, seus filhos vai ser bênção. Basta você não desistir. Sabe, o quarto e último lugar, que quase sempre nós corremos o risco de ficar desanimados. Deixa eu correr. E por conta disso também desistir, somos nós mesmos. É você mesmo. Sabe, muitas vezes a gente pensa em desistir da igreja, outras vezes a gente pensa em desistir da célula, outras vezes a gente pensa em desistir da família, mas muitas vezes a gente pensa em desistir. Que a gente fica desanimado de nós mesmos. Porque a gente tem as tentações da vida e a gente desanima. Ou muitas vezes a pessoa não suportou a tentação e caiu. Aí desanima. Porque ela começa a se sentir alguém totalmente vencido. Está entendendo? Diga amém. Sabe, uma pessoa que ainda não venceu aquele pecado que a persegue. Em uma determinada área da vida. Começa a se ver como alguém que não tem capacidade de mudar. E aí ele desanima na fé. Dizendo, eu nasci assim, vou morrer assim. Então acaba desistindo de caminhar na fé dele com Deus. Outros vão além disso. Não mudo. Aí porque pensa que não muda. Desanima a respeito dele, desiste a respeito dele e depois tira a própria vida. Diga misericórdia. Porque tirar a vida é desistir, não é só fugir do problema. A pessoa morreu por conta do problema, que ele não suportou. Não, é porque ele desistiu também da vida. Desanimou tanto que desistiu da vida. Sabe, e quando nós começamos a desanimar de nós mesmos, é como se nós estivéssemos esquecendo aquilo que Jesus diz.
que Ele estaria conosco todos os dias. E conosco não é um conosco coletivo, é um conosco individual. Diga comigo, diga assim, comigo. Diga comigo. Diga comigo. Jesus vai estar contigo, meu irmão, todos os dias. Não é que Ele vai estar conosco só quando a gente estiver reunido. Ele vai estar contigo quando você estiver sozinho, contigo quando você estiver sendo tentado, contigo quando você cair para Ele te levantar. Por isso, não desanime. Não desista da vida. Sabe por que a gente desanima? É porque a gente se esquece daquilo que Jesus disse, que sem Ele nós nada podemos fazer. Meu irmão, se você olha para Jesus, você não desanima. Aleluia. Se você coloca seus olhos em Jesus, você não desanima. Você pode ter todas as coisas ainda da vida para mudar. Você vai estar olhando para Jesus. E aí você não vai desistir de você mesmo. E vai crer que um dia você vai mudar. Então, na maioria das vezes, esses são os 4 lugares que nós cansamos. Pelos problemas, pela rotina. E porque cansamos, desanimamos. E esse desânimo bate com força. A ponto da pessoa pensar em jogar tudo para baixo. Em abrir mão de tudo, desistir da igreja, desistir da célula, desistir da família, desistir da própria vida. Diga misericórdia. Aí talvez você chegou aqui com um pouco de desânimo, aí você diz, pastor, eu já descobri aonde são os lugares que eu corro risco de desanimar. Mas você precisa descobrir, é o que deve fazer. E eu quero ser rápido. O que deve fazer para você não perder as suas forças. É pensando nisso que eu quero citar 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 a 37, nós não vamos ler, só toma nota. Esse texto fala, conta, narra a história de uma mulher chamada Sunamita. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 a 37. E quando a Bíblia vai narrar a história dessa mulher, a Bíblia diz que essa mulher era uma mulher próspera, rica, influente, que essa mulher, ela era amiga do profeta, mas diz também que ela não tinha filhos, ou filho. E o profeta vem, descobre qual era a realidade dela, aquilo que faltava na vida dela, e libera uma palavra de milagre. Diz para aquela mulher que ela ficaria grávida e daria à luz a um filho. E essa palavra se cumpriu na vida daquela mulher, aleluia. Sabe, aí a gente começa a imaginar, porque ficar grávido, dar à luz, é começar algo novo. E começar algo novo é animador, amém? Você sabe disso, é animador. Já deve ter sido animador receber aquela palavra, mas o mais importante foi que aquela palavra se tornou real. Porque não é importante, não é só você ficar animadozinho porque recebeu uma palavra profética. O importante é ver a palavra se cumprindo. E aquela mulher, ela experimentou isso. Ela recebeu a palavra e viu a palavra se cumprindo. Ela vivenciou esse milagre na vida dela. Então o que ela recebeu foi uma carga de ânimo no espírito dela. Encheu a vida dela de esperança e aumentou a fé dela. É muito parecido com aquilo que Deus mandou a gente fazer aqui na igreja. Um dia Deus mandou ungir 20 cadeiras aqui na igreja. Talvez você está sentado em uma delas. 20 cadeiras declarando que seriam cadeiras de gravidez. Se preocupe não, se você é solteira, não se preocupe, só peguem quem é casada. Não se preocupe, eu sou solteira, estou sentado na cadeira, você não vai engravidar. Só a casada que engravida. Meu irmão, começou a pipocar mulher grávida dentro da igreja. Você vê que
Você vê, tem quase 5.000 crianças dentro da igreja, estou brincando. Mas você vê a quantidade de crianças que vem para o altar. Aí você olha para as irmãs, assim, tem um bocado que está assim. E tem outras que estão no hospital já dando a luz. Aí toda semana alguém diz assim, olha, eu estou grávida. Essa semana nós vivemos uma alegria grande. Alguém que tinha impossibilidade real de engravidar. Que já tinha desanimado e desistido. De repente, aleluia. De repente chega a notícia, eu estou grávida. Irmão Genivaldo e a irmã Cristi. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Mas você que é grávida, que é casada, cuidado. Vai que você está sentado na cadeira. Só que o que acontece com aquela mulher? O filho daquela mulher morre. Diga misericórdia. E você sabe que morte é similar a desânimo. Morte é fim. O filho daquela mulher morre. Aquele problema, ele vem para roubar a fé, vem para roubar a esperança e vem para roubar o ânimo. Mas o que ela faz não é enterrar o milagre. O que ela faz é agir de maneira diferente. A Bíblia diz que ela corre, deixa o filho trancado em casa, o filho morto. E vai procurar o profeta, vai procurar quem liberou a palavra. Vai procurar quem deu ânimo para a vida dela. Vai procurar quem deu esperança desse projeto novo para a vida dela. Vai procurar quem aumentou o nível de fé da vida dela. Então, diante do problema, meus irmãos, nós não podemos enterrar ou se enterrar. Diante dos problemas, seja na igreja, seja na célula, seja na família, seja na vida pessoal, a gente precisa agir parecido com a mulher sunamita, procurar alguém que nos anime, que ministre vida, em vez de ministrar morte. Sabe, aquela mulher, ela teve uma revelação. Se no passado, se lá atrás eu vivi uma grande experiência com Deus, é o mesmo Deus hoje para me animar. Se lá atrás esse Deus colocou fé em mim, Ele é o mesmo Deus hoje para me renovar, amém? Sabe, ela creu, ela recebeu e creu na palavra liberada. Então ela tinha fé para continuar crendo que o profeta poderia, que era um homem de Deus, poderia liberar uma nova palavra para ela continuar animada. Então, diante do problema, ela não desanimou. Sabe, o problema vai vir, meus irmãos. O dia mal vai vir. Isso não é maldição de pastor. Isso é bíblico. A Bíblia diz isso. Só que o problema não vem para você desanimar. O problema vem para você fazer igual a sunamita. Procurar a Deus. Porque Ele te renova. Olha para quem está do seu lado e diz, procure Deus. Que tudo vai dar certo. Eu quero que você fale com fé, como um olhar de profeta. E se você ainda não aprendeu o que é um olhar de profeta, é só você colocar um olhar de gente doida e olhar para a pessoa assim, com cara de doido, e diga, procure Deus, que tudo vai dar certo. Se você pode, dê um glória a Deus e uma salva de palmas para Jesus. Sabe, a igreja é um milagre que Deus te colocou para viver dentro dela. A célula é um milagre que Deus te colocou para viver dentro dela. Tua família é um milagre que Deus te deu para você viver dentro dela. E a tua vida é um milagre que Deus te concedeu você ter. Então não desista de nenhuma dessas coisas. Sabe, não adianta uma igreja fazer eventos para o povo se ver animado. Não adianta a pessoa estar correndo atrás de eventos para ficar animado.
Quem nos anima é Deus, meus irmãos. Quem nos anima é Deus. E Ele anima quem procura Ele. Ele renova as forças de quem procura Ele. Sabe, não importa quando você está com crise, não importa quando você está com crise, seja em que lugar for. A tristeza, a angústia, o problema. Se você olhar para Jesus, você terá uma plena convicção que tudo isso vai se resolver. Que Ele vai encher o teu tanque até a tampa. Sabe, no início do culto eu perguntei, quantos chegaram aqui desanimados? Você se lembra? Se lembra ou não? Quero dizer algo para você. Aquilo que Isaías capítulo 40 fala. Versículo 28 a 31. Será que você não sabe? Para você que chegou desanimado, ou descobriu que o desânimo está batendo forte na sua casa, na sua vida. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa. Ele não se cansa, Ele não desanima, Ele não fica exausto, Ele não perde o ânimo. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado. E dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Pastor, eu cheguei desanimado. Meu irmão, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, Ele quer renovar as tuas forças. Pastor, eu estou desanimado com a igreja. Olhe para Jesus. Pastor, eu estou desanimado com a célula, com a minha liderança, com o meu líder. Olhe para Jesus. Pastor, eu estou desanimado com o meu marido. Olhe para Jesus. Pastor, eu estou desanimado com os meus filhos. Olhe para Jesus. Pastor, eu estou desanimado comigo mesmo, porque eu não mudo. Olhe para Jesus, que Ele renovará as tuas forças. Sabe, o tempo de você se sentir derrotado pelo desânimo precisa findar hoje. Diga comigo, hoje. Diga hoje. Porque Deus não é Deus de amanhã, Deus é Deus de hoje. Ah, eu estou desanimado, então finde hoje esse tempo de desânimo. Comece hoje um tempo de vitória na tua vida. Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 4, 16. Portanto, não desanimamos. Sabe o que Paulo está dizendo? Que um crente ligado em Jesus, ele não desanima. Que um crente conectado, plugado, linkado, que um crente com a senha do Wi-Fi de Jesus, ele não desanima. Sabe, eu quero lhe convidar a você ficar de pé. Nós vamos voltar a cantar. Antes de eu orar por você, de lhe dar uma oportunidade para orar por você, nós vamos adorar um pouco ao Senhor. Eu sei que Ele quer te renovar hoje. Eu sei que Ele quer te dar um ânimo sobrenatural hoje. Amém, igreja? O poder de Deus. O poder renova. Feche teus olhos. Vamos adorar.